Se a gente vai falar de startup, eu acho de bom tom, antes de qualquer coisa, definir o que é uma startup. Segundo o nosso amigo Rios, do nosso livrinho Startup Enxuta, ele define assim uma startup. É uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. E aí eu pergunto para você, se o cara vai abrir um botequim, ele está criando uma startup ou não? Quando você vai lendo, e eu estou lendo com prazer o livro do Rios, que é um livro muito interessante, você vai chegar numa situação, e aí é o que ele está definindo como startup. Isso é uma coisa importante. Se você vai ler esse livro, se você vai definir assim, eu estou querendo aqui fazer um projeto, devo ler esse livro, não devo, como é que eu posso aproveitar esse livro? Né? O livro do Rios é um livro que está voltado para, quando ele diz aqui extrema incerteza, ele não está falando de uma nova empresa. Isso é uma coisa muito importante nessa leitura. Ele não está falando de uma nova empresa qualquer. Ele está falando de uma empresa de ponta de tecnologia. Na minha opinião, quando ele vai falar que ele tem que desenvolver toda essa ideia da startup enxuta, ele não está falando de um botequim que vai ser aberto num lugar que todo mundo sabe o que é o botequim. Ele não está falando de uma loja de calçado que todo mundo sabe que é uma loja de calçado. Ele está falando, quando ele fala de extrema incerteza, ele está qualificando, ele está adjetivando o livro da startup dele. Ele não está falando de uma empresa qualquer, ele está falando de um tipo específico de projeto. Obviamente que o autor ele vai querer ser o mais amplo possível para que você possa vender o livro, consultoria, etc. Mas o livro dele seria o seguinte: ele está falando de startups disruptivas fortemente tecnológicas. Então, quando ele está falando das incertezas, então se eu for ler o seguinte, olha, o que é uma empresa? Uma pequena empresa, uma nova empresa. Uma nova empresa é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de certeza, ou de média certeza, ou de quase certeza, né? No sentido de que você tem um produto e um serviço que todo mundo sabe o que é aquele produto e serviço. Então você vai ver ali, bom, eu vou lançar esse produto aqui em um lugar diferente, eu vou fazer uma mudança incremental nesse negócio, mas todo mundo sabe. Então quando você vai entrando nos detalhes do livro dele, tem um determinado momento que ele fala, e aí que eu digo, o livro Startup Enxuta é para pessoas que vão fazer startups de ponta, disruptivas, tecnológicas, em que, preste atenção, em que o cliente, e é isso que ele vai falar mais adiante, em que o cliente não sabe exatamente o que ele quer e que o cara que está desenvolvendo não sabe exatamente o que ele está desenvolvendo. Existe uma intuição dos dois lados. Por que ele fala de extrema incerteza? É porque os dois lados estão trabalhando com sentimentos abstratos e que não sabem exatamente nem o que vai oferecer e nem o que o cara quer comprar. Então é uma coisa assim, é exatamente uma espécie assim de fronteira, e eu vou falar um pouco sobre isso, é a fronteira tecnológica que a gente está esbarrando e está alargando. Só um minutinho. No meu livro Administração 3.0, eu faço um debate na área de filosofia da tecnologia, em que eu rediscuto o papel da tecnologia para o ser humano. E nesse livro eu digo que a gente vive uma espécie de bolha tecnocultural, que quando você introduz novas tecnologias, você expande a bolha da espécie, e nesse momento existe a possibilidade
de você ir culturalmente ocupando o espaço desse alargamento que você teve. Né? Então eu uso o exemplo de uma ponte entre duas cidades, não tem ponte. Aí as pessoas demora 1 hora e meia, 2 horas de uma cidade para outra, que as pessoas conseguem se ver, mas tem um rio no meio e não consegue passar. Muito caudaloso, não dá. Quando se faz a ponte, você cria um espaço de 5 minutos e a vida das cidades muda completamente. Então, a ponte é uma ferramenta que permite a expansão cultural daquelas duas cidades que não podiam fazer uma série de coisas que passam a poder fazer por causa da tecnologia. Né? Então, quando a gente está entrando nesse século XXI, em que a gente tem, né, a possibilidade do empreendedorismo, que é uma coisa que tem a ver com a descentralização, com a distribuição, e você tem novas tecnologias que permitem fazer coisas novas e que não eram possíveis de fazer antes, então existe uma espécie assim de área cinzenta entre aquilo que você pode fazer e aquilo que as pessoas podem fazer também, mas que elas não sabem. Então tem um exemplo aqui desse livro que é interessante, que ele vai fazer lá uma espécie assim de mensagem instantânea, né? Tipo um chatzinho, tipo um WhatsApp, né? Um modelo assim mais ou menos de WhatsApp, né? Em que eles vão fazer um WhatsApp. A ideia deles é fazer um WhatsApp, não era bem isso no início, mas era um WhatsApp com avatares. Aí no primeiro momento eles começam a querer desenvolver uma espécie assim de adicional das mensagens existentes, porque ele acha que as pessoas não vão abrir mão de um determinado programa de mensagem, né, para criar um outro programa de mensagem. Eles falam, não, vamos criar um novo programa de mensagem, vamos inserir o nosso dentro dos programas existentes. Aí, quando eles vão conversar com os usuários falam, não, eu uso 6, 7, para mim não tem diferença nenhuma. Aí eles quebram uma barreira. Depois, no segundo momento, que eu acho que é a coisa mais interessante, mais filosófica desse processo, eles descobrem que as pessoas não vão trabalhar com o avatar com os seus amigos. E que o produto deles é interessante porque as pessoas vão poder trocar com pessoas que elas não conhecem com uma certa proteção. Então é uma espécie assim de anonimato que exige essa demanda. Você quer ter um anonimato, mas o medo de você trabalhar com anonimato é de você não confiar naquele ambiente de anonimato. Aí quando você tem o avatar, né, você então tem essa possibilidade, 2 avatares que conversam, ninguém sabe quem é quem. E aí então eles começam a perceber que eles estavam inventando um ambiente em que pessoas que não se conheciam, né, como se fosse assim uma festa no escuro ou uma festa de fantasia, eles descobriram que eles estavam fazendo uma espécie de festa de fantasia. E eles não sabiam isso do princípio, né? Que a ideia inicial deles não era essa. Então eles vão encontrar, quer dizer, os dois lados, né? O cara que estava usando mensagens, né? Tipo WhatsApp da época, não sabiam que estavam querendo também, que era possível ter a possibilidade de ter mensagens instantâneas anônimas. E eles não sabiam que eles poderiam oferecer esse produto. E aí há um casamento. Então, essa conversa o tempo todo entre questões abstratas, né, da ponta, é a linha de raciocínio desse livro Startup Enxuta. Então, esse livro não é um livro que está se falando de qualquer empresa. Ele deixa bem claro, para ele, startup é quando você mexe com forte incerteza. E tem muita gente que pode ser que esteja querendo usar esse livro, né, para trabalhar com empresas novas. Eu vou criar uma empresa nova. Obviamente que alguma coisa você pode tirar, mas o livro é um livro especializado para empresas disruptivas que estão trabalhando na ponta, em que estão pivotando, estão procurando algo que o cliente não sabe exatamente o que ele quer e o cara quer oferecer alguma coisa. Então tem que haver um diálogo. É um diálogo que não é um diálogo, isso eu vou falar mais adiante, não é um diálogo racional. É um diálogo em que os dois vão conversar
e vão tentar ver aquilo que não está evidente. Vão ver coisas que estão latentes. É um diálogo de latências, de um lado e de outro. Isso é muito interessante. Gostou do vídeo? Curte, assina o canal. Estamos aí agora fazendo aí um debate via WhatsApp. Essa temporada faz parte disso. Transformação digital para a galera que está trabalhando nas organizações tradicionais e o pessoal de formação digital que não quer trabalhar nas organizações tradicionais, quer empreender, quer criar sua própria empresa, quer montar um modelo, quer trabalhar em startups. Então são dois grupos. Você escolhe qual é que você acha mais interessante ou participa dos dois. Me manda uma mensagem e eu te encaminho e a gente vai caminhando. Um abraço.